É bem comum a pergunta: como encontrar Deus? Nós precisamos descobrir algumas coisas a respeito. Primeiro, dessa ideia. Porque, veja, estamos lidando com uma ideia. O conceito, a crença, a imagem, o pensamento sobre Deus. Qual será a verdade sobre Deus? Não a palavra Deus, a imagem, a ideia, o conceito, a crença, mas sim a realidade. Qual será a verdade sobre Deus? Porque quando alguém pergunta como encontrar Deus, o que na verdade há por detrás de uma pergunta como essa? Não será uma ideia, uma imagem, um pensamento, um conceito? Não seria interessante nós aqui investigarmos melhor isso? Primeiro, antes de tudo, nós sabemos a verdade sobre quem nós somos? Para termos essa ideia de ter um encontro com a realidade que é Deus, é exatamente porque não temos a menor noção da verdade, de que nós desconhecemos quem nós somos, de que não sabemos a verdade sobre nós mesmos, é que criamos a ideia de ter um encontro com Deus, na pretensão de que nós conhecemos quem é Deus. Reparem a nossa confusão. Eu não sei exatamente onde Deus está. O que tenho sobre Deus são pensamentos. Pensamentos são imagens, são construções de imaginação pura. Então eu localizo a realidade, ou a verdade, ou o divino, ou Deus, dentro de um padrão ou modelo de imaginação, que é o pensamento, e coloco ele em algum lugar. Faço isso porque, na verdade, não sei nem mesmo onde me encontro. Se eu soubesse a verdade daquilo que eu sou, saberia a realidade de que não existe uma entidade no tempo e no espaço, localizada em algum lugar, fazendo uso desse pronome que é o eu, esse mim, a pessoa, como o pensamento tem estabelecido dentro de cada um de nós, a respeito de quem nós somos. Então reparem a confusão. Eu não sei a verdade sobre mim, nem onde me encontro, mas tenho já uma ideia sobre quem é Deus e de onde Ele está. Sim, de onde Ele está, porque se estou à procura, eu devo ter o endereço. Eu só posso procurar algo que tem uma base de onde aquilo se encontra. Eu não sei exatamente onde, mas tenho uma base para procurar. É como quando você perde dentro de casa alguma coisa. Você não vai procurar do lado de fora, porque você sabe que está dentro de casa. Assim, a ideia da procura de Deus é porque, na verdade, você tem uma ideia de onde Ele está. Essa ideia é uma imaginação, é um pensamento. Estamos diante de uma fantasia. Há uma realidade, sim, para ser constatada, para nos tornarmos cientes desta verdade, desta realidade. Mas ela não está em algum lugar. Ela não se encontra no espaço. E ela não está no tempo. A ciência dessa realidade é a ciência do seu próprio ser. É isso que temos enfatizado aqui para você. Esse encontrar Deus é encontrar a si mesmo. A ciência da verdade sobre si mesmo
é o fim dessa ilusão desse mim, desse eu, para uma realidade presente, além desse mim, desta pessoa, desse que se vê separado do outro, do mundo, da vida e de Deus. É o que estamos explorando aqui com você, dentro desse canal. Uma outra questão associada a essa, que é a questão desta busca pela verdade de Deus, desse como encontrar Deus, uma outra questão é essa busca pela espiritualidade. A ideia é se tornar espiritual. É alcançar na vida esse status de espiritualidade. Então há um movimento para alcançar isso. Esse movimento, ele tem por princípio a ideia de que eu não tenho, mas que eu terei. De que eu não sou, mas que eu serei. Eu não sou espiritual, mas eu serei espiritual. Eu não tenho a espiritualidade, mas eu terei a espiritualidade. Eu estou aqui, mas logo estarei lá. O pensamento em nós, ele se move exatamente assim, para realizações, para consecuções, para objetivações, neste sonho de existência. Tudo se realiza a partir da ideia de futuro. Se você quer aprender uma língua, um novo idioma, você se propõe a ir em busca das informações, do conhecimento, e depois com a prática vem a habilidade. Com o conhecimento vem a experiência. E depois de um certo tempo, você está falando aquele idioma, você aprendeu aquela língua. Então, na vida se realiza assim as coisas. Assim também nós temos ideais entre aquilo que nós somos e o ideal a ser atingido. Nós esperamos que com o tempo isso venha a acontecer. Mas aqui nos deparamos com um equívoco. Isso porque psicologicamente a ideia de tempo é só mais um pensamento da imaginação. É mais uma ideia, entre outras ideias, que o pensamento imagina e formula. Isso porque, do ponto de vista psicológico, não existe esse tempo. Não existe tal coisa como o tempo psicológico. Esse tempo psicológico é o pensamento que tem imaginado, tem estabelecido e tem construído. Então você acredita um dia encontrar esta vida espiritual. Quando você pergunta o que é a vida espiritual, veja, essa é uma pergunta associada a esta busca pela espiritualidade. Então está sempre presente a noção equivocada de um futuro para se estabelecer isso, para se realizar isso, para alguém. Esse alguém é esse elemento que é o eu, o mim, a pessoa. O seu ideal de busca pela espiritualidade é o ideal de alguém, desse mim, desse eu. Qual é a verdade sobre esse eu? Sim, para aprender um idioma, você aprende um idioma. Mas essa é uma atividade cerebral, intelectual, mental, desse mecanismo, desse organismo, desse corpo e dessa mente.
Mas o ideal da espiritualidade, ou o ideal da vida espiritual, é o ideal do ego, do eu, desse mim. Qual é a verdade sobre esse mim? Sobre esse eu? Sobre esse ego? Existe tal entidade presente aqui nesse instante, que veio do passado, está vivendo esse momento e caminhando para o futuro? É isso que estamos investigando aqui com você. Aqui estamos com você exatamente tomando ciência dessa ilusão, dessa entidade estabelecida pelo pensamento, que estabeleceu esse tempo como sendo real para ela mesma. Então há uma entidade presente que veio do passado e caminha para o futuro. Qual é a verdade dessa entidade? O que é esse eu? Qual é a verdade sobre esse mim? Aqui estamos com você aprofundando esse assunto, vendo que esse ideal de se tornar, de alcançar, de realizar, de vir a ser, do ponto de vista psicológico, é uma ilusão. De um ponto de vista técnico, prático, funcional, você não sabe dirigir e você aprende a dirigir. Isso leva tempo. Você não é um piloto de avião, mas você, com o tempo, através do conhecimento, da experiência, depois de alguns anos, você se torna um piloto de avião. Você se torna um motorista de um carro. Você aprende a andar de bicicleta. Tudo isso leva tempo. Ou alguns minutos, meses ou anos. Mas é o corpo que aprende isso. Não existe uma entidade presente que é esse mim, esse eu, essa pessoa. Aqui estamos lidando com a vida a partir desta ilusão. Você se vê como alguém. Não há esse alguém. Esse corpo, mente, ele aprende, ele adquire habilidades para lidar com assuntos práticos, bem básicos e simples na vida. Simples, porque isso comparado a esse movimento psicológico construído pelo pensamento, veja, estamos diante de algo muito complexo. Repare que toda a dificuldade do ser humano não reside em assuntos técnicos. Os assuntos técnicos, diante dos problemas técnicos, ele resolve de uma forma técnica, tendo por princípio o conhecimento e a experiência. Mas do ponto de vista psicológico, os assuntos internos no ser humano não são resolvidos assim. Como seres humanos, nós estamos há milênios vivendo em diversos quadros psicológicos que são os mesmos de há 2.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás. Os nomes são diferentes, mas os estados, os quadros psicológicos presentes no ser humano são os mesmos. O medo é algo comum. Há milênios está no planeta. A inveja, o ciúme, a raiva, a ambição, a frustração, a dor existencial, tudo isso é algo presente no eu, no mim, no ego, na pessoa. Qual é a verdade sobre você? A ideia que o pensamento construiu sobre quem você é que você é alguém que está ansioso, triste, chateado, aborrecido.
ou alguém que está feliz, alegre, realizado. Veja, esses estados internos psicológicos na pessoa são estados de uma complexidade interna que não sabemos lidar com nada disso. Não temos uma compreensão real disso. E para nos livrarmos desta condição, o pensamento tem idealizado esta busca pela espiritualidade. E tem nos falado de uma vida espiritual. E assim temos nos envolvido com todo tipo de fórmulas, leitura de livros sagrados e práticas assim chamadas espirituais ou esotéricas ou místicas. Mas tudo isso faz parte ainda desse movimento, que é o movimento do eu, que está vivendo dentro desse modelo de passado, presente e futuro. O futuro para realizar ou o futuro para se livrar. Para se livrar do que não quer ou o futuro para obter aquilo que deseja. Esse é o movimento do eu. Assim, o eu está dentro de um movimento psicológico de tempo. É o tempo psicológico do ego, do eu. Aqui a pergunta é: podemos eliminar essa ideia, essa crença? Eu falo desta crença de que eu fui, de que eu sou, de que eu serei. Esse eu, nesse tempo, passado, presente e futuro, será possível, nesta vida, tomarmos ciência da realidade presente, como ela acontece, sem esse elemento presente, que é o eu? É aqui que nos deparamos com a realidade da verdadeira vida divina. Então, o que é vida espiritual? Vida espiritual é a ciência de que só há vida. Essa é a resposta para a pergunta: o que é a vida espiritual? A vida espiritual é a vida do seu ser. Essa é a mesma resposta para a pergunta: como encontrar Deus? Nós eliminamos o tempo, eliminamos o alcançar, o obter, o vir a ser, uma vez que tudo isso são projeções do próprio pensamento. Porque a realidade está presente agora aqui. A verdade se revela agora aqui. Não existe esse elemento para alcançar isso amanhã, para realizar isso amanhã. Nós podemos amanhã comprar uma casa ou trocar de carro. Então, esse amanhã está dentro do tempo cronológico. Então, o tempo cronológico é o tempo onde as coisas acontecem. Mas a realidade da vida é agora. A vida não é algo que vai acontecer ou algo que aconteceu. Não é algo que acontecerá. A vida é aquilo que está aqui, nesse instante. Não estamos lidando com algo no tempo quando falamos sobre a vida, quando falamos sobre Deus, quando falamos sobre este ser. Reparem a beleza do que estamos apresentando aqui para você. O encontro com a verdade é o encontro com a não dualidade. A palavra não dualidade em sânscrito é Advaita. Nós nos deparamos com a vida nesse instante. Não como um elemento separado e à parte dela,
É a vida se mostrando como ela acontece, sem esse elemento que se vê separado dela. Esse elemento que se vê separado dela só pode se ver separado dela a partir do pensamento. Aqui estamos investigando o fim para esta psicológica condição, que é a condição do eu, o que representa o cessar do pensamento. Isso é o fim para o pensamento, para esta forma de pensamento, que nos situa como uma entidade presente na vida, como se houvesse na vida outra coisa além dela. Assim, o pensamento tem estabelecido essa separação. Quando você usa o pronome eu, quando você diz eu fui, eu tenho, eu fiz, eu não quero, eu quero. Notem que com a presença do eu, o pensamento está junto. É o pensamento que tem a sensação de querer, a sensação de não querer. É o pensamento nesse eu que tem a sensação de possuir. Tudo isso está dentro do pensamento. Observe que sempre o pronome eu carrega uma sensação, um sentimento, uma emoção. Ele se vê como um elemento separado e à parte da experiência o tempo todo. Podemos eliminar das nossas vidas essa ideia da particular vida presente desse eu. Uma vida livre é a própria vida em liberdade. Não há alguém presente na vida. Assim, esse eu fui, eu sou e eu serei. Isso não tem qualquer realidade. A não ser que o pensamento construa, idealize, formalize, imagine isso. Não existe tal coisa como esse tempo psicológico. Uma aproximação da verdade desse encontro com a realidade, desse encontro com o divino, desse encontro com a vida, desse encontro consigo mesmo. É o fim desse mim. É a vida presente, é o divino presente, é a realidade presente. Mas sem esse sentido de uma entidade que se vê separada da experiência sendo experimentador. Olhe para si mesmo. Todos os pensamentos em você lhe deu uma estrutura de conhecimento, de memória, de aprendizado, de condicionamento. Todo pensamento presente em você é resultado de uma memória, de um conhecimento, de um pensamento, de um condicionamento. Essa sensação, sentimento, emoção de ser alguém. Veja, é algo presente no pensamento, no corpo. Seu corpo é apenas a apresentação de uma experiência que é parte da própria vida. Esse é o seu corpo. Mas quando você tem a ideia de meu corpo, esse seu corpo não é mais parte da vida? É o particular corpo do eu?
Repare, não é um jogo de palavras, acompanhe isso com calma. Esse sentimento meu, atribuído ao corpo, é a ilusão de uma identidade no controle de algo que pertence à vida, que pertence à natureza, que pertence à existência. Esse corpo presente em você, esse seu corpo, entre aspas, é parte da natureza. Quando você olha para um pequeno animal, você não duvida de que ele é parte da natureza. Mas quando você olha para si mesmo no espelho, você diz, eu. Se identificando com o corpo e acreditando ser o próprio corpo e alguém separado da própria existência. Veja, você está diante de uma ilusão, de um pensamento, de uma crença, de uma imaginação, de uma ideia. Esse corpo aí, esse seu corpo, é tanto da natureza quanto aquele passarinho que você viu pousado no galho da árvore. Tudo que ocorre nesse corpo aí, que você diz meu corpo, que você acredita ser o seu corpo, está ocorrendo em razão da presença da vida. Presente também em todos os seres, em toda a natureza, em toda a vida presente. Nós particularizamos expressões como meu corpo, minha vida, minha existência. Assim como usamos expressões como meu carro, minha casa. Veja, não existe tal coisa. Não existe tal coisa como meu carro, minha casa. É uma casa, é um carro, mas nada é de verdade seu. Você não leva nada. Você não controla absolutamente nada. Tem só a imaginação de controlar. Você não controla esse corpo. Você não controla essa casa, você não controla esse carro, você não controla, você não existe como alguém separado da vida, separado da existência. Está claro isso ou muito estranho? Esses dias eu disse algo em um dos vídeos que soa bastante estranho. Mas repare como é simples a observação disso. Quando a gente brinca de banco imobiliário, nós ali ficamos ricos e ficamos pobres. Nós ali nos tornamos pessoas bem-sucedidas e de repente perdemos tudo durante o jogo. Ficamos milionários e depois falimos, abrimos falência. Só que é uma brincadeira, você ri, se diverte. Uma hora você está feliz porque você está ganhando, outros estão rindo de você porque você está perdendo, mas você continua sem problema, porque você está apenas em um jogo, em uma brincadeira. Aqui na vida nós acreditamos possuir, controlar, dominar, ter as coisas. A grande verdade é que você não tem absolutamente nada. Não controla absolutamente nada. A qualquer momento, você abre falência. A qualquer momento, o corpo pode adoecer, ou a morte acontecer. A qualquer momento, um acidente, ou uma situação inesperada. Que controle nós temos? Absolutamente nenhum. Então, qual é a verdade da vida? É a vida livre do eu, livre do ego, livre dessa ilusão de controle, livre dessa ilusão de ter, de possuir, de ser alguém. É isso que estamos trabalhando aqui com você. Uma vez que isso esteja presente, a natureza do seu ser
é a natureza de Deus. Esse é o encontro com Deus, com a verdadeira vida espiritual, com a verdadeira vida divina. Se isso está presente, não há mais problemas. Se isso está presente, tudo que ocorre, tudo que acontece, está dentro desse grande jogo divino. A visão desse jogo é para a sabedoria, é para a visão daquele que realizou nesta vida esta ciência, de que o corpo é uma aparição, o mundo é uma aparição. E isso que o pensamento construiu como vida não é real. É por isso que estamos trabalhando com você o despertar da consciência, a realização de Deus, a realização do seu ser. Aqui nos finais de semana nós temos esses encontros. São 2 dias juntos. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Por que é importante essa liberação? Sem a liberação, você não é quem você é. Sem a liberação, você é a cultura, você é a sociedade, você é o mundo, você é todos à sua volta, você é todas as situações